7 alimentos proibidos para gordura no fígado e os 11 melhores alimentos e hábitos para fígado gordo. Se você sente que o seu fígado não está funcionando como deveria, se você tem cansaço constante, dor abdominal, náuseas, tudo isso pode ser indicativo de esteatose hepática, a famosa gordura no fígado. Então, se você sofre desse problema, se você tem gordura no fígado, esse vídeo é para você. Então, como eu falei, todos esses sinais e sintomas, cansaço constante, náuseas, dor abdominal, mal-estar, tudo isso pode indicar que o seu fígado não está funcionando de forma adequada e que a sua alimentação pode estar piorando o problema. E se você não cuidar do fígado, com o passar do tempo, você pode desenvolver doenças graves, como cirrose ou até mesmo câncer hepático. Então hoje eu vou te mostrar quais são os piores alimentos, aqueles alimentos que você deve evitar se tiver gordura no fígado. Porque muita gente acha que esse problema, esteatose hepática, é um problema irreversível, mas não precisa ser assim. Então, quando você começa a evitar certos alimentos, quando você começa a adotar um estilo de vida saudável, é possível sim reverter o quadro. Então, alguns dos alimentos que nós vamos ver agora são altamente prejudiciais para a saúde do seu fígado. Então, preste atenção, me conta aí no chat, me conta aí nos comentários, faça como o Ivan Câmara Pereira, como a Penha Vidal Vanini, me conta aí de que parte do mundo você me assiste. Eu estou no Rio de Janeiro, no Brasil, e você, onde você está, me conta. E também me fala se você tem gordura no fígado, ok? Me fala se você tem gordura no fígado e de onde você está me assistindo, e já pega papel e caneta para o nosso primeiro alimento que deve ser evitado, que são os refrigerantes e as bebidas açucaradas de modo geral. Guaraná natural, suco de caixinha, refrigerante, água tônica, enfim, todas as bebidas açucaradas, refresco em pó, tudo isso é rico em açúcar refinado, xarope de milho, que são muito ruins para o funcionamento do seu fígado. O açúcar excessivo, ele gera a resistência à insulina, que também contribui para o acúmulo de gordura no fígado. Então, os estudos mostram que bebidas açucaradas aumentam sim o risco de esteatose hepática, tá bom? Segundo alimento, mas antes, se você caiu de paraquedas aqui no canal, se você está me assistindo pela primeira vez, ou se você me acompanha há mais tempo, mas ainda não está inscrito, aperta o botãozinho aqui embaixo de se inscrever e não esqueça de ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos, para não perder a live, para não perder a oportunidade do ao vivo, porque é onde a gente conversa, onde a gente se conhece, onde você tira as suas dúvidas, tá bom? Então, aperta o botãozinho aqui embaixo de se inscrever, ativa o sino das notificações e venha fazer parte da família do canal Doutor João. Inclusive, já vou colocar aqui uma enquete perguntando se o pessoal tem gordura no fígado. Vamos ver. Você tem gordura no fígado? Sim ou não? Vamos ver o que o pessoal vai dizer aqui para nós. Segundo alimento que você deve evitar, não é um alimento, é uma bebida, é o álcool, tá? Então o álcool, ele deve ser evitado porque só o seu fígado consegue metabolizar o álcool. E essa metabolização gera a produção de substâncias tóxicas que inflamam e danificam o seu fígado. Então, a principal causa de esteatose hepática alcoólica, obviamente, é o álcool, tá bom? Então, existem dois tipos de esteatose principais: a esteatose hepática alcoólica e a esteatose hepática não alcoólica, tá bom? Se você come muito açúcar, se você se alimenta mal, se você não faz atividade física, está acima do peso e não bebe, mas tem gordura no fígado, a sua gordura no fígado é de origem não alcoólica. Agora, se você faz tudo bem, come bem, faz atividade física, tá num peso ótimo, mas gosta de tomar um biricutico,
aí e tem gordura no fígado, aí provavelmente a sua esteatose é de origem alcoólica. Então, se você tiver gordura no fígado, é bom que você evite o álcool, porque senão você vai ter dois fatores agredindo o seu fígado e você não quer que isso aconteça, tá bom? Então, o fígado, ele, quando você bebe muito, ele fica sobrecarregado e fica ainda mais sobrecarregado se ele tiver que lidar, além do álcool, com a frutose, com o excesso de açúcar. Então, se você tiver gordura no fígado, eu recomendo que você não beba, tá bom? Terceiro alimento, frituras e alimentos gordurosos, que são ricos em gorduras saturadas, gorduras trans, que aumentam o acúmulo de gordura no fígado e geram inflamação. Então, evite alimentos fritos, salgadinho, industrializado, fast food, todo esse tipo de bobagem se você tiver gordura no fígado. Ah, doutor João, não posso comer nem um pouquinho, não posso nem ali uma vez por mês comer um hambúrguer? Claro que pode, pessoal. Claro que pode. O problema é se você fizer isso todos os dias. E agora, claro que pode, mas aí tem que ver qual é o seu objetivo também. É ter prazer ali um dia ou é melhorar a gordura no fígado? Fica a seu critério. No final das contas, quem faz a escolha é você, tá bom? Quarto alimento, carnes processadas. Salsicha, linguiça, bacon, presunto, mortadela, salame, todas essas carnes processadas, elas têm altos níveis de gordura saturada, de sódio, de conservante, que vão também contribuir para um maior risco de esteatose hepática e outras doenças no fígado. Quinto alimento, açúcares refinados e carboidratos simples, como pão branco, massas, doces. Todos eles vão aumentar os níveis de glicose, aumentar os níveis de insulina no sangue e isso vai contribuir para o acúmulo de gordura no fígado. Então, é sempre preferível que você opte pelos alimentos integrais, porque os alimentos integrais, por mais que eles tenham a mesma quantidade de carboidratos, eles também possuem fibras, eles também possuem outros nutrientes, macro e micronutrientes, que vão contribuir para que a absorção do açúcar contido dele, desse carboidrato contido nele, seja mais lenta. E uma vez essa absorção sendo mais lenta, o pico de glicemia vai ser menor e o pico de insulina também vai ser menor. Então, isso vai prejudicar menos o seu metabolismo da glicose. Sexto alimento é a margarina. E, pessoal, margarina é realmente um veneno, tá bom? A margarina, ela é rica em gordura saturada. Aliás, ela não é rica em gordura saturada, perdão, ela é rica em gorduras insaturadas. Porém, nem todas as gorduras insaturadas são boas para a nossa saúde. A gente falou sobre isso aqui já em outras ocasiões. Além disso, a margarina ela é também obtida por meio de processamento de um óleo vegetal, que também não é o adequado, como a gente já conversou aqui sobre os perigos do óleo de canola, do óleo de milho, do óleo de soja. E o que é a margarina, se não esses óleos hidrogenados, ou seja, ainda mais processados, adicionados de corantes, de conservantes, de aromatizante, de flavorizante, ou seja, margarina, pessoal, é melhor você esquecer, tá bom? Porque elas contribuem sim para o acúmulo de gordura no fígado. Então é melhor do que a margarina, manteiga, azeite de oliva, banha de porco, tudo isso é mais saudável do que a margarina. E o nosso sétimo alimento aqui hoje, que eles devem ser evitados por pessoas que têm gordura no fígado, porque são mais calóricos. Então, a nossa orientação aqui é optar pelo que não seja tão calórico assim, como o leite. Então, em vez de você comprar o leite integral, escolha o leite desnatado. Cuidado com queijo, principalmente aqueles queijos muito amarelos. Cuidado com creme de leite, porque isso, para você que tem gordura no fígado, não é tão interessante assim. Então, pessoal, já falamos aqui dos 7 alimentos que você deve evitar. Quais desses você come? Me conta aí no chat, me conta aí nos comentários. Ó, laticínio integral. Me conta, eu como. Às vezes eu como um queijo. Eu adoro queijo. Margarina, de jeito nenhum eu como. Não como. E se eu souber que no restaurante é margarina, eu não volto. Não volto, não gosto de margarina. Quinto, açúcar refinado e carboidrato simples. Aí, de vez em quando eu como um pãozinho, mas
mas não é todo dia. Uma vez ou outra eu como um pão. Não é nem toda semana. Carne processada, salsicha, linguiça, bacon, presunto, salame. Olha, isso eu gosto, mas eu também não como todos os dias. Não é algo que está na minha rotina. Frituras e alimentos gordurosos, isso também não está na minha rotina. É claro que de vez em quando eu como, mas não é sempre. Álcool. Ih, álcool então. Minha namorada fica até chateada comigo que eu não bebo nada. Quase não bebo, nem lembro a última vez que eu bebi alguma coisa. E o primeiro refrigerante, bebida açucarada, isso aí também eu passo longe. Não bebo refrigerante, quase nunca bebo refrigerante zero, que dirá o refrigerante normal. E ainda assim, pessoal, eu estou acima do peso. E aí, ainda assim eu estou acima do peso. Pois é. Então vamos lá. Quais são os bons alimentos e hábitos que vão contribuir para combater a gordura no seu fígado? Então, olha, você já se inscreveu no canal? Se você ainda não está inscrito. E agora, eu vou pedir para você curtir esse vídeo. Porque quando você curte esse vídeo, primeiro, que você vai me dar aqui o ok para continuar falando, para continuar contando sobre os alimentos e hábitos que vão combater, que vão ajudar a eliminar a gordura no fígado. Então você vai mostrar para mim que você quer esse conteúdo e, ao mesmo tempo, você vai também ajudar uma pessoa que você nem conhece a descobrir alimentos proibidos para quem tem gordura no fígado e os alimentos necessários para quem tem gordura no fígado, que vão ajudar a eliminar esse problema da vida delas. Então, quando você curte esse vídeo, quando você deixa o seu joinha, quando deixa o seu gostei, você está permitindo, está possibilitando a salvação do fígado de uma pessoa. Então vamos colocar aqui uma meta de 5.000 curtidas, de 5.000 gosteis nesse vídeo, para eu ter a certeza que nós vamos ajudar pelo menos 5.000 pessoas a terem um fígado mais saudável. Então deixa o seu gostei e já preste atenção que o nosso primeiro alimento, que é bom para combater a gordura no fígado, são os peixes ricos em ômega 3. Salmão, atum e principalmente a sardinha. Pois é, pessoal, a sardinha é um dos peixes mais saudáveis que nós temos. Então, a quantidade de ômega 3 contida neles vai ajudar a reduzir a inflamação e a gordura no fígado. Segundo alimento, aveia. É um pouco controversa, tem muita gente que diz que a aveia faz mal, que a aveia tem problema, que é muito carboidrato, que é geneticamente modificada, mas eu considero até o momento que a aveia é um alimento saudável, rico em fibras, que pode contribuir para melhorar a sensibilidade à insulina, reduzindo a gordura no fígado. Então a aveia é uma boa opção para você consumir na manhã, para você tomar como lanche, tá bom? Terceiro alimento, frutas vermelhas. Morango, cereja, mirtilo, framboesa, uva, que são ricas em antioxidantes, em fibras, que protegem o fígado contra os danos e também reduzem a inflamação. Quarto alimento, nozes e sementes. Amêndoa, chia, linhaça, castanha de caju, castanha do Pará. Cuidado que são muito calóricos, então não pode consumir em grande quantidade. Mas são gorduras boas, repletas de antioxidantes que vão ajudar a reduzir a gordura e também a inflamação no fígado. Quinto alimento, esse aqui é muito interessante, que são os vegetais verdes escuros, principalmente os vegetais crucíferos, como a couve, o brócolis, que são ricos em sulforafano, uma substância que promove a saúde hepática e ajuda a reduzir a gordura no fígado. Sem falar que também são ricos em fibras, vitaminas e minerais. Sexto alimento, chá verde. Rico em antioxidantes, melhora a função hepática, reduz gordura no fígado. Então é interessante que você consuma o chá verde de forma regular, desde que você não tenha uma contraindicação ao uso desse chá, tá bom? Sétimo alimento, azeite de oliva, rico em gorduras monoinsaturadas, que são gorduras boas, que melhora a saúde do fígado, reduz gordura hepática. Então é uma boa opção para você usar como fonte de gordura, para você cozinhar, para você temperar alguma salada, para você fazer algum grelhado ou coisa do tipo, tá bom? Oitavo alimento, o alho, que tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes. Nono alimento, limão, rico em vitamina C, vitamina e antioxidante. Então é muito bom você tomar um limão espremido com um pouquinho de água pela manhã.
Não é o meu caso aqui, essa água aqui está pura. E agora, 2 hábitos que vão ajudar muito você a eliminar a gordura no fígado. Primeiro, exercício físico, atividade física. Então, isso vai ajudar a reduzir a gordura corporal, melhorar a sensibilidade à insulina. Então, você não pode deixar de fazer atividade física. Caminhada, corrida, natação, musculação, subir escada. Enfim, você tem que fazer atividade física. E o segundo hábito é a hidratação adequada, pessoal. Então, tem que beber muita água, porque isso ajuda na desintoxicação do fígado. Então, quanto de água que você deve beber? 30 ml por quilo de peso. O que isso significa? Que se você tiver 70 quilos, você deve beber 2 litros e 100. Se você tiver 80 quilos, 2 litros e 400. Então, você vai pegar o seu peso, vai multiplicar por 30, e aí você vai ter a quantidade de água em mililitros que você deve tomar por dia, desde que você não tenha insuficiência cardíaca congestiva grave ou doença renal crônica grave. Combinado, pessoal? Olha, falei aqui sobre alimentos que você deve evitar, falei aqui sobre alimentos que você deve preferir, tá bom? Então, esses alimentos, esses hábitos combinados a um estilo de vida saudável como um todo, eles vão sim ser capazes de melhorar a sua saúde, de melhorar o seu bem-estar, de eliminar a gordura no seu fígado. Por quê? A origem da gordura do seu fígado é justamente esses comportamentos, esses hábitos, a sua alimentação, o seu sedentarismo. Então, a partir do momento que você interrompe, que você controla a causa do problema, você também vai eliminar o problema. Você vai estar contribuindo para eliminar o problema. Então é por isso que todos os dias aqui nós falamos da importância de ter um estilo de vida saudável. Se você tiver pressão alta, diabetes, colesterol alto, gordura no fígado, se você tiver ansiedade, se você tiver depressão, tudo isso está diretamente relacionado aos seus hábitos, ao seu estilo de vida, seus comportamentos no dia a dia. Então, se você tem gordura no fígado, provavelmente, muito provavelmente, eu digo aqui com quase 100% de certeza, que essa gordura no fígado, ela é originária dos seus hábitos, da sua alimentação, do seu nível de atividade física, do fato de você beber ou não. Então, se você controla a origem do problema, a causa do problema, você também vai controlar o problema. Então, a única forma de você eliminar a gordura no seu fígado é eliminando a causa da gordura no seu fígado. Então, não existe um remédio que você vai tomar uma vez por dia ou de 12 em 12 horas que vai tirar a gordura do seu fígado. Não, não existe esse remédio. O remédio para a gordura no fígado é parar de fazer aquilo que gera a gordura no fígado, que é o seu comportamento, o seu estilo de vida. Então, você precisa modificar o seu estilo de vida. Você precisa comer melhor, você precisa beber menos, fazer mais atividade física, tá bom? Então, esses são os fatores que vão contribuir para que você elimine a gordura no fígado. E eu posso te ensinar 100 hábitos que vão ajudar a eliminar a gordura no seu fígado, que além disso também vão ajudar a controlar pressão, diabetes, colesterol, ansiedade, insônia, sobrepeso, hábitos que vão te dar mais energia, mais disposição, mais qualidade de vida e mais tempo de vida com saúde e vitalidade. Então, esses hábitos eu posso te mostrar, eu vou te mostrar no meu livro, já vi que tem gente perguntando aqui do livro, chamado Código da Longevidade, que você pode acessar clicando no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. Também vou deixar o link aqui no nosso chat para quem assiste ao vivo. Então, pessoal, esse livro, ele contém 100 hábitos que vão te ajudar a passar dos 100 anos. Porém, não é passar dos 100 anos deitado numa cama, internado no hospital, sem poder falar, sem poder se mexer. Não, o objetivo é você viver muito, com saúde, com energia e com disposição e com alegria. Então não adianta nada viver muito, mas viver mal, sem qualidade de vida. Não. O que nós queremos é viver com qualidade de vida. E esses hábitos, como eu falei, eles são estratégias cientificamente comprovadas
por milhares de estudos realizados com milhões de pessoas para o tratamento de doenças como pressão alta, diabetes, como o colesterol alto, para a prevenção de doenças como infarto, derrame, câncer e também para a reversão de algumas doenças. Então, você colocando esses hábitos em prática, se você tiver pressão alta, se você tiver diabetes ou colesterol alto, é possível que você não precise mais tomar remédio. Por quê? Você vai estar atuando na origem do problema, naquilo que está causando o problema. Então, se você elimina a causa do problema, o problema não existe mais. Concorda? Se você apaga a base do incêndio, o incêndio não existe mais. Então, é exatamente isso que o livro vai te mostrar. Como prevenir, tratar e reverter doenças de forma natural, sem remédios, sem exames, sem médicos e dependendo apenas da sua disciplina, da sua força de vontade e do seu desejo de melhorar e de ter saúde. Então, só depende de você. Então, é muito simples, pessoal. Clica aqui nesse link fixado ou no link, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários para adquirir hoje mesmo o seu código da longevidade com um super desconto por apenas R$ 29,90 na versão digital. E se você não gostar do livro, não se preocupe, eu devolvo seu dinheiro, reembolso garantido, garantia incondicional de satisfação, tá bom? Então, não tem livro físico, só tem livro digital por enquanto, tá bom, pessoal? E eu só faço essa garantia incondicional de satisfação porque eu sei que quando você lê o livro, você vai me agradecer, mas você vai se agradecer também por ter feito esse investimento tão pequeno naquilo que você tem de mais precioso, que é a sua vida. E eu aqui, além de assumir o risco de ter que reembolsar para você o que você pagou pelo livro, eu também corro o risco de, caso você peça o reembolso, eu tenho que pagar uma multa. Então, além de deixar de ganhar, eu também assumo o risco de perder, de pagar essa multa por sua causa. Mas eu só faço isso porque eu sei que você vai ler, que você vai colocar em prática, que a sua vida vai melhorar e você vai ficar muito agradecido e muito feliz, tá bom? Então clica aqui nesse link fixado no chat, ou no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade. Estou encerrando aqui a minha enquete e ela mostrou que 61% das pessoas que me assistem aqui têm gordura no fígado. Pessoal, isso é muita gente. E realmente vai justamente de encontro às nossas estimativas, às nossas informações de que 2 a cada 3 pessoas têm gordura no fígado. Pois é, pessoal, é muita gente. A partir de certa idade, 2 a cada 3 pessoas. No geral, é 1 a cada 3 pessoas, mais ou menos. Mas a gente está vendo aqui que tem muita gente com gordura no fígado. Então, dá uma nota para esse vídeo aqui de 0 a 10. O que você achou desse vídeo aqui? Ok? Sua nota é muito importante para a gente continuar melhorando o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo também. Já vou aqui para o nosso chat ver quais são as dúvidas, tá bom? Vamos ver aqui. Um grande abraço para Penha Vidal Vanini, para o meu amigo Ivan Câmara Pereira de Bagé. Abraço para Adriana Bastos, Maria Helena, Eduardo Cardeal. Doutor, refrigerante zero dá para tomar às vezes? Entre cerveja ou refrigerante, qual escolher? Eduardo, aí é um ponto difícil, né, da gente falar, porque vai depender de cada pessoa, vai depender de cada caso. A cerveja ela também tem calorias. Então, cada grama de álcool tem tem 7 calorias. Então, a cerveja, ela também tem calorias provenientes do álcool, ela também tem calorias provenientes dos carboidratos contidos nela. Então, ela é uma bebida que tem caloria. Uma lata de cerveja, por exemplo, de 355 ml, tem cerca de 150 calorias. Deixa eu ver quantas calorias tem uma lata de refrigerante aqui. Agora, às vezes, a cerveja tem mais caloria do que o refrigerante. Então, se a pessoa tem gordura no fígado, nem o refrigerante nem a cerveja são as melhores opções, tá bom? Entre o refrigerante zero e o refrigerante normal, é claro que o refrigerante zero é uma opção que, a meu ver, é menos prejudicial, porque ele não tem as calorias,
tá bom? Abraço para Sueli Nogueira, Afonso Sérgio, Sônia Faustino, Fernando Delfino, Danilo Silva do Canadá, Roberto Jaque Silva, de Parauapebas, Pará, Rosângela Mendes, Gisela Karim Gerling Grogar. Abraço para Niva Cerqueira, Rosângela Mendes, já mandei. Abraço para o José Rodrigues Vasconcelos, de Natal, Rio Grande do Norte. Marli Vitor da Silva, Elizabeth Novaes, de Nova Iguaçu. Neuza Santos, Nailma Maria, de Fortaleza. Jane Oliveira, de Pernambuco. Vera Campos, de Atibaia. Para minha amiga Márcia Maria, do Recife. Andréa Rabelo, de Michigan. E Jalbert Duque, desde Venezuela. Abraço para Maria Helena Carmona Martins. Abraço para a Margarida da Silva, Maria Glória da Silva Bernardino. A Penha Vidal perguntando, doutor, peixe frito pode? Penha, tudo que é frito é melhor a gente evitar. Principalmente se for frito empanado, né? Então, envolto de farinha de trigo e frito por imersão no óleo vegetal. Aí não fica legal, tá bom? Um abraço para Ana Ferreira, Eliane Moreira Avelar, Luiz Abreu, Lidiane Lemos perguntando, doutor João, como faço para comprar o livro Código da Longevidade impresso? Lidiane, não tem o livro impresso. Estou correndo atrás da editora, ainda não consegui. Mas no momento só tem o livro digital e não tem previsão do livro físico ainda, tá? Abraço para Pastora Patrícia Águida, Matilde Pinho de Portugal. Um abraço também para Maria Helena Carmona Martins, já mandei. Para Vanderleia de Ouro Preto. Quem mais está com a gente aqui? Simone Alves Macedo da Silva. Maria do Carmo Maciel. Artiva Guldel. Monize S2. Neide Lourdes Denis. Maria Trevisan de Guarulhos. Simone Alves perguntando, doutor, posso substituir refrigerante por água com gás? Muito melhor, Simone. Coloca um limãozinho na água com gás, vai ficar top, vai ficar gostoso e muito melhor do que o refrigerante. Vamos ver. E Albert falando aqui, doutor, estou fazendo as coisas que você fala e minha saúde está muito melhor, tenho menos peso, estou regulando minha glicemia e a gordura do fígado não alta. Maravilha, e Albert! Mis congratulaciones para ti, tá bem, meu amigo? Muitas gracias por tu mensagem. Um abraço também para o Antônio Ornelas, para o Nazareno Azevedo, Zenaida Vitória, Glória Maria, Cristina Pereira de Volta Redonda, Maria Elza Bezerra, em Pitangui, Extremo, Rio Grande do Norte. Abraço também para Ana Lúcia. E é isso, pessoal. Essa live aqui vai terminar, mas eu separei outras duas para você continuar melhorando a saúde do seu fígado. Quer ver? Nessa aqui, eu falo sobre chás que ajudam a eliminar a gordura no fígado e nessa aqui eu falo sobre folhas que te ajudam nesse mesmo objetivo. Não se vá, continua comigo, assista essa live e essa live que você não vai se arrepender e o seu fígado será eternamente grato pela sua dedicação à saúde dele. Até mais, nos vemos daqui a pouco.